Olá, tudo bem? Hoje, 18 de agosto de 2025, eu, Aline Freitas, terei, junto com Zuri Maurer, a honra de entrevistar uma pessoa que é muito especial para mim, muito especial para minha família, muito especial para Bom Jardim, muito especial para Banquete, para Cordeiro, para Nova Friburgo. Eu falo de um tabelião e oficial registrador, professor, ex-procurador, mestre dos mestres, aquele que me ensinou a manusear o primeiro processo criminal que eu toquei na minha vida. Além de ser um poeta, pai da Esther e do Augusto, marido da Daisy, e muito mais do que advogado, professor, tabelião, é um ser humano que só tem a acrescentar à nossa comunidade. Não vou me estender porque eu vou começar a chorar, vou me emocionar e não vou conseguir fazer o editorial. Mas, dito isso, antes de falar o nome, que, aliás, é belíssimo, chiquérrimo, eu gostaria de voltar e retomar o editorial de semana passada, quando eu apresentei Agosto Lilás. Estamos no mês de agosto, comemoramos a Lei Maria da Penha, os 19 anos da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é tida como uma das 3 melhores leis do combate à violência familiar e doméstica contra a mulher. No ranking mundial, é a 3ª melhor. Não temos muito a comemorar, porque, muito embora a Lei Maria da Penha traga uma série de medidas protetivas, medidas para conseguir manter a vida da mulher, para que naquele ciclo e naquele círculo vicioso da violência, a gente não chegue ao ápice, que é o feminicídio, que foi uma novidade que o nosso Código Penal trouxe com a alteração recentemente, trazendo a figura do crime hediondo de feminicídio, um crime contra o gênero. E a Lei Maria da Penha, como eu disse, apesar de ser a 3ª melhor do mundo, ela não consegue ser aplicada e ter a efetividade, a eficácia, a eficiência que a gente espera por conta da ausência ou da interrupção de políticas públicas. A gente precisa de gasto, a gente precisa de investimento, a gente precisa de casa de abrigo, a gente precisa de um lugar para que essa mulher que tem coragem para começar a trilhar o caminho da denúncia, ela possa ir com seus filhos. Não basta ir à delegacia e denunciar. Ela precisa de um amparo, ela precisa de uma rede de apoio, não só jurídica, mas uma rede financeira, uma casa, um local para que as crianças estudem próximo de onde for esse abrigo. Sem isso, a lei fica vazia, fica cinza. Esse é o editorial. Aqui, Aline Freitas. E Zuri Maurer, na edição de número 907 do programa Cidade Real, neste dia 18 de agosto de 2025. Vem com a gente. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos, construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo, desde 1950.
Senhoras telespectadoras, senhores telespectadores, hoje vamos tratar de um problema ecológico. Vamos considerar a pegada hídrica. Mas o que é a pegada hídrica? Ela corresponde à quantidade de água que você gasta para produzir 1 quilo de carne, 1 quilo de café, 1 quilo de chocolate. É muito importante. Quando você usa uma camiseta de algodão, você está usando indiretamente água. Quando você toma uma xicrinha de café, você está consumindo indiretamente água. Então, certas produções consomem água em grande quantidade. Por exemplo, quantos litros de água são necessários para você produzir 1 quilo de carne? São 15.000 litros de água. Carne bovina. Quantos litros de água para produzir 1 quilo de algodão? 10.000 litros. E para o chocolate e para o café, para produzir 1 quilo, você necessita de 18.000 litros de água. Portanto, só uma região com muita água consegue realmente produzir todos esses produtos. Até o refrigerante consome água. Para cada litro de refrigerante, você consome 2 litros de água. Portanto, senhoras telespectadoras e senhores telespectadores, é necessário um avanço da tecnologia, da educação e da ciência para conseguir produzir usando a menor quantidade de água possível. Porque a Terra, esta Gaia onde vivemos, não é um saco sem fundo. Ela tem limite. E nós estamos retirando dela, a cada ano, 1,5 vezes do que ela produz. E estamos caminhando de maneira rápida para retirar dela, não 1,5, mas 2 vezes mais do que ela produz. Quem vai resolver isso para a nossa sobrevivência é a tecnologia, é a educação e é a ciência que devem realmente se desenvolver e receber os necessários investimentos. O quadro Opinião, conforme você já sabe, tem a autoria intelectual do professor, escritor com 30 livros publicados, conferencista com 2.370 palestras proferidas em 620 municípios do território nacional, doutor em educação e meu eterno mestre, Hamilton Werneck, que aqui semanalmente desfila o seu talento, sobretudo lhe propondo reflexões extremamente oportunas para que possamos analisar, comparar, refletir e formar a nossa própria opinião. Gratidão, meu eterno mestre. Continuando, então, retomo. E tenho a honra de apresentar a todos vocês Dr. Társilo Derron Llamas Mesquita. Seja muito bem-vindo, meu querido. A mesa é sua, com a palavra, o Dr. Társilo. Nossa, falar o quê depois dessa saudação tão calorosa? Aline, você primeiramente, Zuri, Aline, né? Muito obrigado pelo convite. Até peço desculpas, mas me perdi aqui no carinho com a Aline. Naturalmente. A Aline é uma pessoa muito querida para mim, de muitos anos, para minha família. A Aline é a inspiração da minha filha, como mulher, como advogada, como pessoa.
E a minha filha também faz direito, né? E você está devendo, inclusive, uma visita a ela na faculdade, que ela quer te apresentar Vou lá. pagar né? com juros. E é uma pessoa da minha mais profunda afeição, enfim, de muitos, muitos anos, né, Aline? Társilo, só para quem não te conhece ainda, você se formou no campus Nova Friburgo. Conta um pouquinho da sua história para a gente te apresentar. Bom, eu me formei, eu comecei o curso de Direito na Universidade de Estácio de Sá, quando ainda era no Rio de Janeiro, e naquele mesmo ano veio para cá. Mas eu tinha começado no Rio, fiquei um ano no Rio, depois pedi transferência para cá e conheci pessoas incríveis daquela primeira turma da Universidade de Estácio de Sá. Depois, por razões pessoais, eu tranquei por um tempo e retornei em uma outra turma de pessoas de igual quilate, enfim. Foi aonde eu me conheci, reencontrei, né, na verdade, a perfeita Capitu, né? Eu olho para a Aline e eu vejo a perfeita Capitu de Machado de Assis. Machado de Assis, né, meu escritor favorito, vê na Aline a própria personificação de Capitu. E lá eu fiz amigos muito queridos, enfim, me formei em 2001, né, na Universidade de Estácio de Sá, daqui de Nova Friburgo. Fiz alguns cursos de pós-graduação já aí na Universidade de Cândido Mendes, ao qual também tenho bastante carinho. E agora volto para a Universidade de Estácio de Sá para fazer mestrado, que eu comecei nesse semestre, de volta a casa, né, para continuar os meus estudos. Pois é, Társilo, eu queria muito hoje fazer um programa educativo, porque muita gente não sabe, não conhece o que um cartório faz. A atividade, né, dos servidores, do tabelião, o quão é importante, aonde a gente pode chegar. Eu vejo como advogada criminal hoje a necessidade de pegar os prints de WhatsApp, aquilo que a gente enche os processos, que os juízes não aguentam mais olhar, conversas, né, de WhatsApp, onde você comprova ali um contrato, uma dívida, uma calúnia, uma difamação, uma ameaça. Então, hoje a gente, pelo menos até onde eu sei, você me corrija, para que tenha validade aquilo que a gente junta no processo, aquilo precisa passar por um cartório, você precisa levar seu celular e precisa pegar o print e transformar numa ata notarial para que dê validade àquele documento. Prossiga, doutor. Falar da atividade extranotarial, para mim é uma honra, um prazer, enfim. E falo da minha experiência, não tenho legitimidade para falar de nenhum colega ou da minha categoria como um todo, porque é uma categoria muito plural, né? Você tem diversos segmentos dentro da atividade extranotarial. Eu tenho a sorte e a dureza de estar num ofício único onde eu pego as 7 atividades, né? Eu tenho o registro civil das pessoas naturais, pessoas jurídicas, títulos e documentos, protestos, notas e imóveis. E interdições e tutelas também. Então a gente tem uma gama de possibilidades. Quando a gente fala em direito notarial, né, nessa atividade, há ainda uma lei primitiva, digamos assim, né, a lei primeva, que ainda, não a primeva, mas a vigente mais contundente das leis, que é a lei 6.015, que é uma senhora já, né, de que nasceu na década de 70, e foi passando por atualizações e tudo mais. Então, o cartório que a gente tinha lá na década de 70, extremamente burocratizado, escrito em livrões imensos ainda, ele ainda existe porque a gente tem o aguardo obrigatório desses livros, mas há uma transformação, como a própria sociedade, como a nossa tecnologia, com tudo, o cartório também foi mudando e se adaptando para novas realidades, para as novas necessidades. Não tem como desconsiderar o aspecto da informática e os efeitos dela na nossa atividade. Quando você fala de ata notarial, a ata notarial, então, realmente é um instrumento muito poderoso de convencimento do magistrado, por exemplo, trazida não pelo Código Civil, Processo Civil de 2015, mas que teve mais ênfase nesse Código de Processo Civil de 2015 como forma de prova. Nas seguintes situações que foram narradas, né? Olha, eu sofri um ataque na internet e preciso que aquele ataque fique
registrado, né, documentalmente, porque alguém pode apagar aquela página da internet e você tem aquele como meio de prova. Uma conversa de WhatsApp onde há uma ofensa ou às vezes até uma relação contratual. Na época que eu era advogado ainda, eu tive uma situação específica onde uma das partes tinha um contrato afirmava que não tinha um contrato de locação, e na conversa de WhatsApp a outra parte cobrava aluguel e ele falou, não, eu vou pagar no dia tal. E a gente fez uma ata notarial e realmente conseguiu demonstrar a existência do contrato de locação. Sim, né? Em razão exatamente desse meio probatório, né? Claro que é um elemento de convicção para o juiz não é obrigado a valorar, mas dada a chamada fé pública notarial, né, o ato de estabelecimento de veracidade daquilo que foi visto pelo tabelião, né, ou afirmado na sua presença, tem um peso, creio eu, de valoração mais contundente do que simplesmente uma outra prova que pode ser ter menos força probante, digamos assim. Porque num momento de inteligência artificial, fake news, deepfake, a produção, as pessoas falsificam até recibo de Pix, imagina, né, uma conversa no WhatsApp, facilmente editável. Muito, né? muito. E a segurança do tabelião decorre exatamente que ele vai pegar o celular de onde a pessoa está levando, checar o IP, demonstrar que, olha, é esse celular, a conversa foi essa, ou se for um áudio, a transcrição foi essa. Há uma segurança jurídica do que ele está fazendo. Porque a ata notarial, diferentemente da escritura, perdão, a escritura é um ato de comunhão de vontades, né? Ela tem um ato negocial. A ata notarial é o tabelião ou o seu preposto demonstrando que ele viu aquilo ali na frente, com a sua percepção dos sentidos, enfim. Então ele pode, o que eu vi, o que eu ouvi, até por mais estranho que possa parecer, o que eu senti, os sentidos físicos como um todo, né, podem ser registrados, captados pelo tabelião e colocados num documento que vai ser valorado como prova, como elemento probatório ou até como elemento de construção de direitos, como hoje em dia nós temos a uso capião extrajudicial, onde é necessária a celebração da ata notarial para constatar os elementos da uso capião. Vocês percebem o tanto de poesia que um tabelião consegue falar explicando uma ata notarial dos sentidos? Enfim, Társilo, explica pra gente o que é protesto. O protesto, historicamente, né, quando a gente tem lá na Idade Média mesmo, quando você tinha as relações das letras de câmbio, quando você tinha aqueles títulos de crédito, e você não tinha o dinheiro circulando talvez como a gente compreenda dessa forma, né? Então era necessário ter os mecanismos de títulos de crédito com as letras de câmbio que foram surgidos naquela época, e elas eram ordens de pagamento, né, obrigações de pagar, compromissos de pagamento, e elas precisavam ter uma segurança, né? E o que surgiu, como demonstrar que aquele crédito não foi pago, ou seja, aquela impontualidade? Através do protesto. O protesto serve para demonstrar esta impontualidade, ou seja, você me deve, porque diferentemente do dinheiro, você consegue visualizar o dinheiro na mão, o dinheiro de papel, né? Só que o crédito não, ele está materializado no papel, mas o papel é a materialização. O crédito ele existe independente daquele papel, né? E quando aquele crédito não é pago no tempo certo, você precisa demonstrar impontualidade, né? Então o protesto serve para isso, para demonstrar impontualidade. Mas também o protesto tem modificado a sua percepção para situações até de registro, em algumas situações tributárias, né? Como empresas que têm hoje a tributação por chamado lucro real, elas podem fazer as compensações tributárias através de protesto específico para recebimento de créditos da Receita Federal junto ao imposto de renda, por exemplo, dentro desse lucro real. Então são situações que o protesto começa a se distanciar um pouco mais da sua origem simplesmente de mera impontualidade, para um elemento importante de cobrança. Serve para executar, por exemplo, uma sentença de um juizado? Não só do juizado, as sentenças como um todo, desde que elas tenham liquidez, exigibilidade como um título, né, elas podem ser levadas a protesto para cumprir a sua obrigação. Débitos alimentares podem ser protestados, né, condenações
líquidas também podem ser protestadas. Ela hoje eu vejo como um elemento interessante de recuperação de créditos, né? Os impostos, muitas das vezes, de valores às vezes pequenos, que não justificam uma execução fiscal, dada o custo judicial de um juiz, da movimentação jurídica das partes, dos serventuários, indo a protesto, e agora elas, né, com a lei de protesto alterada e também o Código de Processo Civil permitindo, as CDAs, as certidões da dívida ativa, podem ir a protesto e recuperando dinheiro para o próprio contribuinte, porque de fato, independente de você gostar ou não, o tributo é revertido em prol da comunidade, né? Zuri, deseja perguntar? Se assim me for permitido, uma vez... Uma vez, Tárcia, que hoje eu estou novamente na condição de estagiário da nossa parte, né? O que muito me honra, evidentemente, porque neste mês, em outras edições também, ela assume o protagonismo. Agora, a atividade cartorial, que durante muito tempo vinha sendo desenvolvida de acordo com o regramento jurídico que existia, tomou novas proporções, tomou um âmbito muito maior face à sua versatilidade, sobretudo a sua presença em quase todo o território nacional. Acredito que todos os municípios, salvo o melhor juízo, todos os 5.570 municípios tenham um cartório, que por vezes aglomera e aglutina várias funções, como o que você é responsável na comarca de Cordeiro, como também nas grandes capitais e grandes cidades que você tem essa distribuição de funções. Quais são as novas áreas que as atividades cartoriais pretendem buscar para oferecer ao cidadão? Olha, que pergunta excelente e que ampla a resposta que a gente pode dar a isso. E é muito importante a gente mostrar para a sociedade isso mesmo, o cartório como auxiliar da sociedade na construção de cidadania, na redução dos seus problemas, na resolução dos seus conflitos. Como eu disse, o cartório muda da sua perspectiva muito tecnocrata, né, muito burocrata, exatamente, para uma postura mais humana, né, de entregar à sociedade um trabalho de participação social muito forte na implementação de direitos. Um exemplo que a gente pode ver agora é quando você fala, Zuri, a gente costuma usar a expressão capilarização, e eu acho que essa expressão é perfeita, dos cartórios, é porque em cada cidade, mesmo nas menorzinhas, você tem cartórios. Eu, antes de fazer esse concurso aqui do Rio, né, eu fiz também o concurso de Santa Catarina, escolhi, mas não fui para Santa Catarina, e Santa Catarina tem cidades muito pequenas, com cartórios muito pequenos, mas eles atendem a população, especialmente no chamado RCPN, o Registro Civil das Pessoas Naturais, onde houve um avanço muito grande, né, das possibilidades, da dignidade da pessoa humana relacionadas à sua própria existência, como, por exemplo, a alteração do nome no cartório. Porque até 2022 existia apenas uma margem na lei muito pequena de você alterar o seu nome. O nome, que é a expressão máxima da sua identidade. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Você tinha só uma pequena janela de 1 ano quando você atingia a maioridade, e você poderia trocar o seu nome, o seu prenome, no caso, o meu nome Társilo, Aline, Zuri, né? Enfim. Não sei se esse é o seu nome. Exatamente. Então, consta na cédula de identidade. Então é esse mesmo. Trocar o nome, né, apenas nessa janela de um ano e não mais. Agora você pode, uma única vez e motivadamente, chega ao cartório e altera o seu nome. Por iniciativa própria. Por iniciativa própria, independente de autorização judicial, mais uma única vez. Né? Se você... depois eu me arrependi e quero trocar de novo. Pode, mas aí você vai ter que pedir autorização judicial, dada a proteção que o nome também goza e a questão do nome na sociedade. Não é só uma questão de
pessoal, mas é uma questão de segurança jurídica. O seu nome representa a sua linha de crédito, a sua dignidade. Sem dúvida. Uma série de situações, o seu próprio CPF, uma série de situações que geram a sua vinculação social, não meramente, digamos, humana. Vocês não estão interpretando bem, mas você não é só um aspecto pessoal, mas você também tem responsabilidades com esse seu nome para zelar, né? Direitos e deveres, digamos assim, e você pode alterar num primeiro momento no cartório. Claro que existem requisitos e condições, por exemplo, vou puxar de novo o protesto. Um dos requisitos é que você demonstre que você não tem protestos, porque você não pode usar também a alteração de nome para fugir das suas obrigações. Volta para a questão das obrigações, direitos e deveres, né? Vivemos não é à toa que o símbolo do direito é a balança, né? O equilíbrio entre obrigações e direitos. Então a gente pode alterar o nome em situações por qualquer razão. Não gosto do meu nome, não me identifico com ele, não tem problema. E também alterações, e aí muito pontual mesmo para a dignidade da pessoa humana, que é uma luta de grupos muito excluídos, pessoas da comunidade LGBTQIA+, perdoe-me se eu esqueci alguma sigla, mas realmente o nome é grande, a sigla, que podem alterar o nome e gênero, dada a decisão do STF, também em cartório extrajudicial, independente de autorização judicial, independente de transgenitalização, ou aquela cirurgia para mudança efetivamente do corpo, né? Porque se reconhecem de um ou de outro gênero, quer um nome ou outro. Então isso, mais do que qualquer indagação, juízo de valor que o outro possa fazer, para aquela pessoa é um ato de extrema dignidade. Sem dúvida, sem dúvida. E isso os cartórios têm feito. Esse é só um dos aspectos. E precisa de advogado, doutor? Porque tem alguns, pelo menos até onde eu sei, não é minha área, mas eu sei que, pelo menos, me ensinaram que para você fazer um divórcio no cartório, você precisa ir acompanhado de um advogado, confere? Sim. Alguns atos, Aline, não precisa. Essa alteração do nome... Não precisa. É uma questão muito pessoal, você dispensa a presença do advogado. Muito embora eu, como entusiasta dos advogados, eu fui advogado durante 22 anos da minha vida, enfim, então eu sempre recomendo... Doutor, se me permite, advogado, uma vez sempre advogado. Sempre advogado, não é verdade. E eu sempre recomendo a consulta a um advogado, sempre a participação do advogado. E há situações como o divórcio, como o inventário extrajudicial, como a uso capião, como a educação compulsória, que a presença do advogado é obrigatório. E acho, assim, extremamente importante. Sem dúvida. Porque o advogado é o principal protagonista da construção do direito. Porque é ele que leva as demandas, né? Nós, tabeliães, e assim como juízes, os tabeliães, os registradores e juízes, nós temos uma regra, um princípio. Para a gente é arrogação, para o juiz é inércia, ou seja, a gente não pode fazer nada sem a parte levar. Uhum. Entendeu? Então, quem leva a parte, o advogado? Então, o advogado é o ator principal da construção da doutrina, da jurisprudência, do dia a dia forense, do dia a dia extrajudicial. Eu sou entusiasta da advocacia e tenho assim um extremo respeito pelos advogados como um todo, e são atores no termo não técnico, né, mas Sim. no termo mais poético da expressão, da construção desses novos direitos, das novas formas de acesso à justiça, né? Porque realmente é acessar a justiça, né? De uma forma muito mais célere. Por mais burocratizado, entre aspas, que talvez possa ser questionada a atividade do extrajudicial, ela é muito mais rápida do que qualquer processo judicial, né? Não desmerecendo o judiciário, muito ao contrário. Mas está muito sobrecarregado, né? Sim, a estrutura do judiciário sobrecarregada e as questões que ela tem que lidar com instrumentos probatórios, provas, demandas muito mais maiores, muito mais amplas, muito mais largadas do que as atividades do extrajudicial, que são consensuais na maioria das vezes, né? Então, tem essa possibilidade. E, Tarsilo, explica também, por exemplo, uma pessoa que não tem filhos menores e quer fazer o divórcio no cartório, né? E tem bens a partilhar, é possível? É possível. Hoje, Aline, até com filhos menores é possível fazer o divórcio no extrajudicial.
A condição que fica é, primeiro, que se resolva as questões dos menores. Então, propõe uma ação judicial, que vai ter a participação do Ministério Público, exatamente como fiscal da lei, a decisão judicial, que vai regular a guarda, a visita, alimentos, a relação dos menores. Porque, apesar dos filhos serem frutos de um casamento, eles não são o casamento em si. Né? A relação do casamento entre o marido e a mulher, o marido e o marido, a mulher e a mulher, enfim, entre os cônjuges, que vai ser desfeita. Para o nosso Código de Normas da Corregedoria, também é possível que, mesmo que ainda não resolvidas essas questões, pode lavrar a escritura de divórcio, desde que expressamente fique obrigado que as partes se obriguem a regulamentar as questões dos menores num prazo de 30 dias. Então, Um prazo de 30 dias. Isso é uma inovação do nosso Código de Normas, que é um código muito bom, muito moderno, que traz uma oxigenação muito grande para a nossa atividade extrajudicial, e é uma construção muito bonita do que a gente tem visto. Claro, toda lei tem suas críticas, toda lei tem suas falhas, feitas por seres humanos, enfim, naturalmente, mas eu sou entusiasta do nosso Código de Normas porque ele realmente é bem moderno. Muito legal, tá, Ársilo? Eu não sabia que podia fazer o divórcio com filhos menores no cartório, tá vendo? Uma novidade, não tinha a menor ideia dessa possibilidade. E esses 30 dias que você fala, é para protocolar ali uma ação? Sim, para você demonstrar... Para distribuir. Isso, que distribuir, que você já pode ou já levar distribuído, demonstrar, olha, já está distribuído e por isso eu posso fazer, ou então se assumir esses compromissos dentro de 30 dias de distribuir essa ação. Porque o divórcio, com a emenda 66, salvo engano, da Constituição, ele muda muito a natureza dele, né? Antigamente o divórcio, dada a nossa estrutura, creio eu, muito religiosa, e isso afetou muito a nossa sociedade brasileira, isso não tem nenhuma crítica, é só uma estrutura própria, né? Com a Lei 6.015, que é a lei que inaugura o divórcio no Brasil, você tinha uma situação de um determinado lapso temporal, primeiro, de separação judicial, para depois ter o divórcio, ou seja, era uma dificuldade muito grande para ter o divórcio. Até que culmina com a possibilidade de você ter o divórcio direto entre as duas partes, obviamente maiores e capazes, mas que não querem mais ficar. Então, esse direito passa a ser meramente potestativo, ou seja, aquela regra de quando um não quer, dois não brigam. Não, quando um não quer, acabou. Enfim, não tem. Ninguém dá o divórcio ao outro. Divórcio, entendeu? Isso basta a sua vontade. Eu quero me divorciar, a outra parte, mas eu não quero. Eu sinto muito. Como é que você vai ficar casado com quem não quer? Então, são as mudanças da nossa sociedade que acompanham a evolução realmente. E faz parte do movimento de valorização da humanidade nossa, né? E, sobretudo, de modernização. Exato. Porque a demanda é muito maior, além daquelas tradicionais, como, por exemplo, a celebração de casamentos, que é uma atividade tradicional dos cartórios e que as famílias se preparam para a ocasião. São momentos, assim, ímpares, que eu já tive a oportunidade de comparecer, inclusive como testemunha, e é um momento de extrema valorização social, né? Porque os noivos se preparam, os padrinhos da mesma forma, e o cartório cumpre essa função social, mas me parece que com essa modernização que você pode estender no próximo bloco, oferecendo opções que estão sendo buscadas pelos cartórios, sobretudo para atender aqueles pensionistas do INSS. Vale acompanhar, vale se orientar, vale, sobretudo, absorver informação de utilidade pública. Me cabe também, nessa condição de estagiário, interromper a resenha entre a doutora Aline e o ilustríssimo convidado. Antes, porém, 2 registros. Inicialmente, agradecer a eficiência, a competência e a criatividade da nossa nova operadora técnica, a queridíssima Luana Nogueira, que esbanja
sobretudo criatividade, lhe oferecendo esse show de imagens com riqueza de detalhes. Obviamente que nesse quesito, doutora Aline se sobressai face à sua beleza, o que evidentemente me prejudica. Mas Luana, que também assume a edição desse programa, é uma menina extremamente talentosa e que, sobretudo, valoriza ainda mais o time Cidade Real. Também na condição de pai coruja. Atenção! Quero registrar neste momento a presença de meu talentoso, estudioso, inteligente e lindo filho José Vitor, que se encontra acompanhando esta gravação. Uma vez que o tema é de seu interesse, onde se coloca como estudante de Direito na Universidade Estácio de Sá. E, atenção, concluiu o primeiro período na honrosa condição de melhor aluno da turma, o que evidentemente o constrange, porque ele é muito tímido, muito reservado, mas seu pai coruja não tem mais qualquer restrição em valorizar a sua cria, para a grande alegria, satisfação e recompensa também da sua zelosa mãe, Dona Sueli. Feitos esses registros, retornaremos depois do intervalo. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Somos mais do que uma empresa de transporte. Somos parte da história da cidade. Com um olhar para o passado, reinventamos o futuro, reforçando laços e gerando a sensação única de pertencimento à Nova Friburgo. Juntos construímos o caminho de volta às raízes e resgatamos nossa identidade visual original. Somos FAOL, Nova Friburgo desde 1950. Você já percebeu que tem coisas que a gente faz ou sente que parecem não fazer muito sentido, mas que insistem em voltar? Tipo, morder a caneta, ter dor de cabeça sempre antes de uma reunião, ou sumir toda vez que alguém quer falar algo sério. Pois é, Freud e Lacan têm um palpite sobre isso. Para Freud, o sintoma é como uma mensagem do seu inconsciente, mas escrita em código. Ele dizia que o sintoma nasce de um conflito interno. Você quer uma coisa, mas outra parte de você proíbe. Como não dá para resolver isso de forma consciente, o sintoma aparece como um meio termo. Por exemplo, você sempre perde a voz antes de apresentar um trabalho. Uma parte sua quer brilhar, mas a outra tem medo do julgamento. A voz some e pronto. Você não precisa se expor e ainda tem um motivo legítimo para fugir. Freud chamava isso de solução de compromisso. Resolve o conflito interno, mas deixa uma pista de que algo está acontecendo lá dentro de você. Lacan ele concorda com Freud, mas diz que o sintoma não é só um problema, é também uma forma de gozo. E calma, gozo aqui não é só prazer, é aquela mistura estranha de alívio e sofrimento que a gente acaba repetindo. Por exemplo,
Sabe aquela pessoa que vive reclamando do trabalho, mas que nunca sai dele? Ou que entra sempre nos mesmos tipos de relacionamento que não dão certo? É porque, de alguma forma, o sintoma parte do jeito dela se relacionar com a vida. Para Lacan, não se trata só de eliminar o sintoma, mas de entender o que ele diz sobre você. E, às vezes, encontrar um jeito mais leve de lidar com ele. Então, quando um sintoma aparecer, antes de xingar ou tentar se livrar dele correndo, talvez valha a pena perguntar: o que você está querendo me dizer? Freud diria: escute o seu inconsciente. Lacan diria: veja como isso faz parte da sua história. E eu digo, se o sintoma é um recado, talvez seja a hora de traduzir, antes que ele comece a gritar pedindo por socorro para a sua saúde mental. Tem a autoria intelectual do psicanalista, teólogo e balsâmico pastor da Igreja Luterana, Gerson Acker, amigo pessoal, que aqui também semanalmente desfila o seu talento, lhe oferecendo reflexões e orientações extremamente oportunas para a sua saúde mental. Até porque você sabe que aquilo que o cérebro não trata, o corpo adoece. Gratidão, meu amigo pessoal Gerson Acker, que nos proporcionou uma tarde absolutamente inesquecível no último sábado, juntamente com o eterno mestre Hamilton Werneck e a breve presença de doutora Aline, quando confraternizamos e, sobretudo, enriquecemos as nossas trocas de opiniões, o que muito valorizou o conteúdo do encontro, onde tivemos a oportunidade de sorver é ótimo, 2 garrafas de um delicioso vinho. Sensacional. Em algum momento teremos a oportunidade de exibir bastidores desse encontro. Prossiga, doutora. Doutor Gerson, é sempre uma alegria poder contar com seus ensinamentos, falando de Freud, de Lacan e trazendo esse aconchego, né, para quem tem depressão, síndrome do pânico, para as pessoas que estão adoecidas, como a grande maioria, né, que a gente percebe em Nova Friburgo. A sua aula e a sua humanidade sempre me encantam. Um beijo para você. Seguindo, Társilo, eu queria que você agora, nesses últimos minutos, aproveitasse a bancada para passar o recado que você quiser passar, tanto para a comunidade de Cordeiro, de Bom Jardim, de Rio de Janeiro. Queria que você falasse de coração aberto, sem pensar em cartório, ou faculdade, ou mestrado, mas que você dissesse aqui para quem está com a gente nessa noite, nessa tarde ou nessa manhã, como que você enxerga, porque você tem um olhar muito sensível e um olhar muito apurado, né, sobre o ser humano. Então eu gostaria muito de te ouvir sem determinar qual vai ser o tema. Antes da sua manifestação, eu havia lhe provocado um intervalo. Sim. Sabemos que nos cartórios de comarca do interior, do território nacional, existem situações absolutamente inusitadas. Haveria alguma que você pudesse compartilhar conosco, até para quebrar um pouco a dinâmica do programa? Sim, é assim. A minha substituta, que é uma pessoa, como diz a minha família, não é um ser humano, é um evento, a Larissa teria muitas histórias e ela poderia desfiar muitas delas para vocês. Mas aconteceu comigo e foi uma situação inusitada. Uma pessoa chega ao cartório e dizendo que tinha marcado um determinado ato sexual no cartório, e eu fiquei chocado. Sensacional! Sensacional! Mas o ato sexual era o apelido de uma pessoa. Eu fiquei sem entender, totalmente constrangido. Sensacional!
E aí depois que foram me dizer que aquilo era o apelido de uma pessoa. E eu... Ato sexual era um apelido. O ato era uma prática sexual pouco usual, digamos assim, coletiva. Sem dúvida. No meu cartório. Eu não vou nem dizer o nome, mas acho que vocês já entenderam o que eu estou falando, né? E eu fiquei assim, sem saber o que foi. Depois que me disseram, as pessoas viram meu constrangimento, a minha equipe. E depois me explicaram que era um apelido de uma pessoa. E a pessoa foi, compareceu? Apareceu depois, mas naquele momento não. Eu até brinquei, poxa, como marcam uma situação dessa e não me convidam? Exatamente como eu sou o último a saber. Exatamente, sou eu. Mas até que você desembaraçasse a situação, eu fiquei... Eu não imagino o constrangimento. Não. Era uma escritura? Era um ato de, aliás, era um ato de, acho que de registro de imóveis, enfim, demandava um ato técnico. Sensacional. E aí eu fiquei assim, nossa, mas como assim isso? Sensacional. Até que eu entender que era o apelido de uma pessoa, eu achei... Olha, incrível. E a minha equipe toda me olhava tentando segurar o riso e não conseguindo, dado o meu espanto. Mas obviamente, né? Comprova que realmente existem fatos inusitados muitos, em cartórios, sobretudo de comarcas do interior, porque todos se conhecem. Exato. Né? A comunidade é pequena. Sim. Né? Vamos dizer assim, as instituições estão muito próximas. O cartório, a delegacia, a igreja, o templo, todos estão muito próximos. Então aquilo cria um meio de circulação de notícias muitíssimo interessante e divertido. Sensacional, amigo. Essa foi ótima. Foi uma situação divertida, mas naquele momento sem saber o que fazer. Né? Sensacional. Acontece, faz parte. Mas prossiga, amigo. Com relação à sua pergunta, Aline, eu acho que a gente é feito de pessoas, né? E cada um que toca a gente de alguma forma nos modifica para melhor. Eu sempre acho para melhor. Eu acho que talvez eu seja um otimista incorrigível, mas eu acho que tudo trabalha para a gente melhorar. Mesmo quando as coisas doem bastante, tem um propósito de melhorar e a gente crescer. Nem que seja para reconhecer, talvez no futuro, a dor do outro, o que eu já senti e eu tenho compaixão por essa pessoa. E eu tenho a sorte de encontrar pessoas maravilhosas no meu caminho. Sempre tive. Eu tenho a sorte de encontrar amigos muito queridos. Eu tenho a sorte de encontrar funcionários desde Barra do Piraí, onde eu era registrador. Antes disso, até quando eu fui procurador do município de Bom Jardim, da Câmara de Bom Jardim. Hoje, no meu cartório, onde eu devo tudo à minha equipe. Sem a minha equipe, eu não sou ninguém. Eu não tenho essa... Qualquer sucesso que eu tive na vida, eu não tenho muito sucesso, mas qualquer sucesso que eu tive, humanamente falando, profissionalmente, eu devo a pessoas. Pessoas que me apoiaram, pessoas que acreditaram em mim, pessoas que compraram as minhas ideias, pessoas que me ajudaram de múltiplas formas. Da pessoa que ajuda tirando o lixo que eu produzo e eu não quero tirar, a pessoas que me auxiliam com conhecimentos grandiosos. Há pessoas que me levam um copo d'água ou há pessoas que me fazem sorrir. Enfim, as pessoas que estão na minha vida, né? Então eu acho que a gente é feito das pessoas da gente. Eu tenho pessoas muito incríveis na minha vida. Eu tive 2 sócias com a época da advocacia que são pessoas da mais profunda emoção para mim, muito queridas. Eu tenho a sorte de ter amigos muito, muito queridos. Como antes eu até falava do meu melhor amigo, que você perguntou por ele, que está bem, um grande médico na minha cidade. Enfim, eu tenho a sorte de ter você. Né? Minha família tem a sorte de ter você. A Viviane, que é a irmã da Aline, para quem não conhece. A Dominique, que outro dia, depois de 20 anos, já consegui encontrar o trio de amigos da faculdade. Enfim, eu tenho a sorte de ter a Larissa, a Gleiciane, a Gleice, a Sabrina, o Daniel, o Tiago, o Caio, a Milena, a Juliana, a Maria Clara e a Gabriele. São pessoas que estão comigo e eu gosto de nominar, eu gosto de agradecer as pessoas, porque somos elos, né, de uma corrente maior chamada humanidade. Ninguém é superior a ninguém, todos de mãos dadas, assim, talvez um pouco romântico da minha parte, mas eu sou muito grato às pessoas que passaram pela minha vida, às quais eu aprendi, e tenho muita gratidão
pelos professores que passaram na minha vida. Desde Sem os dúvida. professores. Sem dúvida. Você, Zuri, falava da sua gratidão aos seus professores. Eu tenho gratidão aos meus professores do primário até a faculdade. Sem dúvida. Eu tenho professores, e a gente ainda falava de um hoje, Dr. Ronaldo, que muito cedo nos deixou, que foi assim um grande mestre. Eu lembro que quando eu terminei tive a honra e o privilégio de ser orador da minha turma, e quando eu saí, terminei o meu discurso, o Dr. Ronaldo me segurou nos braços assim, falou assim: doutor, eu vou te cobrar o seu discurso de formatura para o resto da sua vida. E eu espero ter honrado, todo o legado do Dr. Ronaldo, que é um grande mestre. Outro professor que eu tenho imenso respeito, carinho e admiração, o Dr. Marcel Baruch, que é defensor aqui na comarca de Nova Friburgo. Outra que é uma grande mestra na minha vida, já formado assim como advogado, que é a juíza da comarca de Bom Jardim, a doutora Evelise Scher, a quem eu dedico extremo respeito e carinho, assim. E com a doutora Evelise foi até muito engraçado, como advogado eu tinha muito receio de falar da minha admiração e respeito por ela. E quando eu deixei de ser advogado, e fui me tornar tabelião e fui me despedir dela, falei: doutora, agora eu posso falar quanto eu admiro a doutora, quanto é uma professora maravilhosa, enfim. E são pessoas a quem eu agradeço sempre, a juíza da minha comarca, a doutora Samara, que apesar de não ter um contato diário com ela, sempre muito gentil, atenciosa, perfeita, enfim. Garantidora dos direitos. Também discípulos do Dr. Ronaldo. Eu dou sorte de encontrar pessoas boas no meu destino, e por isso a minha fala não poderia ser outra que não ser gratidão a todas essas pessoas. Que é o mais nobre dos sentimentos. Sim. Mas eu não posso deixar passar, já que você está num momento de gratidão e de emoção, eu gostaria que você hoje nos desse a honra de encerrar a nossa entrevista ou citando um poema ou cantando uma música, já que você canta tão bem, Maria Bethânia. Já que você canta tão bem. Eu não posso deixar. Atenção, Bom Jardim, pessoal aí de Bom Jardim. Cordeiro. Társilo vai cantar ou vai recitar um poema, porque ele não vai negar esse pedido para mim. Muito bom, sensacional. Nossa, cantar, quem sou eu? Não tenho nem voz para cantar, só você que acha isso, Zuri, só ela que acha. Amigo, quem sabe faz. Também. Não, eu não canto não. Mas sem saber. Tem um poema que quando eu passei um momento muito difícil da minha vida foi quando meu pai faleceu, e a emoção sempre foi algo muito difícil para eu aprender a lidar com isso, Então eu encobria a minha dor ao som de Maria Bethânia. Maria Bethânia deu voz à minha dor. E tem um poema que ela declama, da Sofia de Mello Breiner, que é uma poetisa portuguesa, que diz de uma beleza muito sensível, principalmente naquele momento, que diz mais ou menos assim: apesar das ruínas e da morte, onde sempre acabou cada ilusão, a força dos meus sonhos é tão forte que tudo renasce exaltação e as minhas mãos nunca estão vazias. Com isso, eu acho que Maria Bethânia tapou a minha dor. Gente, quando eu digo que o direito e a poesia caminham juntos, eu não estou enganada, Zuri Maurer, passo a palavra para você, porque eu estou profundamente emocionada ainda. Vou deixar você conduzir. Exatamente. Doutora, só não permita que a sua maquiagem fique borrada. Não, se ficar por causa da emoção do Társilo, não tem problema. Até porque as câmeras registrariam esse momento não vai ficar, não se preocupe. E causariam, digamos, descontentamento. Na realidade, Társilo, sem que nos conhecêssemos, a doutora já havia apresentado as suas credenciais para que estivesse nesse programa. Eu tenho certeza que foi um momento especial para quem nos assiste. A nossa audiência é bastante expressiva, mas também pela oportunidade de conhecê-lo. Tenho certeza que em algum momento você retornará, porque os bons têm cadeira cativa no programa Cidade Real. E a sua manifestação, muito didática inclusive,
muito moderna, muito atualizada, trouxeram ainda mais luz sobre as atividades cartoriais. E nesses minutos finais, brevemente, eu havia lhe provocado sobre serviços direcionados aos aposentados e pensionistas do INSS, que queremos ouvi-lo também, até porque grande parte da nossa audiência já são pessoas formadoras de opinião, enfim, que são responsáveis por famílias, por parentes, e a sua orientação é muito oportuna. Como eu tinha dito, né, com a mudança em 2017 pela Lei 13.484, que transformou os RCPNs em ofícios da cidadania, Sim. se permitiu celebrar convênios, desde que eu tenha autorização dos tribunais, do CNJ, com órgãos e entidades para realização de serviços outros que não sejam na certidão de nascimento, casamento e óbito. E um desses que no ano passado aconteceu, que foi a possibilidade, que, repito, ainda vai depender de regulamentação para ser implementado, mas é uma questão que muito em breve deve acontecer, é exatamente o convênio com o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, Sim. para que certas atividades que os idosos possam fazer sejam realizadas em cartórios, né? Aproveitando até exatamente a expressividade, a capilaridade, exatamente, de cartórios, que tem cidades que não tem agência do INSS, mas tem cartórios. Sem dúvida. Então, serviços do INSS podem ser prestados, poderão ser prestados nos cartórios, desde que esse convênio seja regulamentado. Ainda está pendente essa regulamentação e eu anseio ansiosamente para isso, dada o que a gente vê do INSS. E não falo mal do órgão, até porque minha mulher trabalha no órgão, né? Não é isso. Mas dada a possibilidade de agregar trabalho para a sociedade e principalmente para as pessoas mais idosas e mais, né, que necessitam sem dúvida. disso e ter um acesso mais amplo aos cartórios. Né? Sem dúvida. Isso significaria uma modernização e, sobretudo, uma demanda que iria beneficiar milhões de pessoas no nosso país. Sim. Até porque os cartórios têm fé pública. Então, não se constataria qualquer ato à margem da lei que não fossem aqueles que ela estabelecesse. Enfim, é algo que aguardaremos com bastante expectativa. Agradeço a sua presença, a sua participação. Foi muito bom conhecê-lo. Tenho certeza que também meu filho tirou proveito aqui dessa entrevista gravada. Enfim, conforme disse, queremos tê-lo em outras oportunidades. Para mim é uma honra. Para mim é uma honra. Eu que fico muito grato ao convite de vocês dois, né? E, Zuri, foi um imenso prazer, de verdade, conhecê-lo. Eu conhecia pelo vídeo, né? Os links que a Aline me mandava. Exatamente. Agora, pessoalmente, foi uma honra e um orgulho imenso para mim. Voltarei, claro, me senti muito à vontade, enfim, e estou à disposição de vocês. E já por conta da sua disponibilidade, quero lhe convidar para a nossa edição festiva de final do ano. Irei com imenso prazer. No final do ano, nos reunimos. Quer acrescentar? Quero acrescentar. Preciso dizer que essa edição festiva, ela consta com apenas 3 convidados, tipo top dos tops, Nossa, dos tops, dos melhores, Exatamente. tá? Só para você saber. São aqueles É como se fosse uma aprovação. E a última pergunta que eu vou fazer para quem está em casa, Zuri, é para ele falar quem está cursando direito e tem vontade, sonha ser tabelião, sonha ser oficial, registrador. Quais as matérias que caem no concurso para tabelião, Társilo? Mas antes dessa edição festiva, que eu tiro muito proveito, gravamos em outro cenário, que tem uma cozinha, reunindo aqueles 3 destaques do ano que estrearam no programa Cidade Real. E desde já você fica convidado. Obrigado. E com a devida antecedência lhe comunicaremos a data. Será ótimo tê-lo de novo conosco, sem dúvida. Muito obrigado. Queremos ouvi-lo acerca da indagação de doutora Aline. Quem quer fazer o concurso tem que estudar apenas. Agora, assim como o concurso da magistratura, a gente tem que fazer o ENAC, né, que é o Exame Nacional da Atividade de Cartório, né?
Então, eu tenho que fazer a prova para poder fazer prova. Então, assim como a magistratura, os tabeliães e registradores também têm que fazer essa prova prévia. E fazendo essa prova prévia, passando dessa etapa, você tem que estudar para direito notarial registral, que engloba RCPN, RCPJ, títulos de documentos, registro de imóveis, protesto, notas, enfim, interdições e tutelas. Direito administrativo, constitucional, tributário, civil, processo civil, penal, processo penal. Alguns concursos pedem alguma uma atividade contemporânea, uma questão ou outra, mas a base são essas matérias todas. Né? Tipo, todas, né? Tudo que você estudou na faculdade, mais alguma coisa. Eu fiz a prova oral, enfim, de Santa Catarina, caiu questões assim sobre drawback, direito tributário. Que drawback é literalmente arrastar para fora, né? Aquela coisa do imposto de importação, uma coisa que a gente não vê, mas precisa saber. Então, é complexo. Precisamos encerrar, doutora. Então eu deixo aqui o meu beijo para todos vocês e o meu coração cheio de alegria por poder dividir a mesa, o mesmo espaço nessa terra e nesse momento do Társilo Derron Lhamos Mesquita. Encerramos aqui, entendemos que mais uma vez cumprimos com a nossa missão, levar até você informação de utilidade pública, para que você analise, compare e forme a sua própria opinião. Fique bem, cuide-se bem e até a próxima edição.